Vamos lá. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora o programa DS Entrevista. Estamos recebendo hoje aqui o Gustavo Consentino. Ele é CEO, proprietário da empresa GRX, a empresa que vai desenvolver o sistema de funcionamento do projeto Caçamba Verde em Suzano, projeto que foi anunciado na semana passada. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, pode deixar sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Gustavo, obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite aqui para participar do programa. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Edgar, primeiro eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de explicar um pouco para a população como o sistema vai poder ajudar, não só com o meio ambiente, mas de forma econômica e social também. E gostaria de cumprimentar todos que estão nos assistindo. E é isso aí. A GRX é uma empresa de tecnologia, né, mas que tem uma grande preocupação com o meio ambiente, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouco o que ela desenvolve, o que ela faz e por que essa preocupação com conseguir conciliar o meio ambiente com a tecnologia. Como que é isso para a empresa? Uhum. Inclusive, a gente falou até no lançamento do sistema na cidade que o que está acontecendo agora em Suzano na verdade, o reencontro da tecnologia com o meio ambiente. Uhum. Sempre existiu uma grande... Eu posso falar tecnologia ambiental? Pode-se dizer que é uma tecnologia ambiental, né? Porque, como eu te falei, existe uma grande briga entre o meio ambiente e a tecnologia, porque sempre existiu a crença de que a tecnologia ela vinha para explorar o meio ambiente de forma negativa, né? E o sistema ele prova completamente ao contrário, né? Porque o sistema ele ajuda o meio ambiente. Então, a gente fala que o sistema ele é sustentavelmente legítimo, né? Porque a sustentabilidade ela tem três pontas que elas precisam se conectar para que ela aconteça. Ela precisa ser sustentável ambientalmente, economicamente e socialmente. E o sistema ele consegue cumprir, e a população vai entender ao longo da nossa conversa, que ele consegue conectar essas três pontas de forma muito harmoniosa, vamos dizer assim. Vamos falar então do projeto Caçamba Verde. É inédito aqui no país, é um projeto inédito. Queria que você falasse como que vai funcionar o Caçamba Verde. Uhum. A gente sabe que é um projeto que ele vai reduzir um pouco aí o lixo da construção civil, né? Uhum. E não só isso, mais do que isso, vai também mapear o destino do lixo, é isso, né? O principal objetivo, na verdade, é corrigir um problema do descarte irregular de resíduo, né? O resíduo ele continua sendo gerado, a mesma quantidade de resíduo ela continua sendo gerado, ele não vai reduzir o resíduo que é gerado pela população, porém ele vai regulamentar e fiscalizar. Existem outros sistemas no Brasil com essa operação. Agora, o que é inédito é o sistema de RFID que a gente está instalando dentro do sistema. Esse sistema de RFID nada mais é do que um sistema de rádio, de leitura de rádio. As caçambas elas vão ter uma cápsula de etiqueta de RFID, e aí quando essa caçamba chega no destino final, ela consegue, o destino final ele consegue comprovar fisicamente que a caçamba chegou no local. E hoje é um problema que existe nos sistemas que já operam no Brasil. Tipo um QR Code, não? Assim, né? De caçamba, não? É parecido... Só para o internauta entender aqui, mais ou menos, como que... As caçambas vão ter tipo um chip, né? Ou não? O que acontece? Existem três maneiras, né? O QR Code, na verdade, quando você precisa fazer uma leitura visual, o QR Code, né? O RFID, ele é via onda de rádio. Como a caçamba ela é um equipamento hard work, que a gente chama, um equipamento que está sempre batendo, o caçambeiro está descendo no concreto, ela é um equipamento que está sempre surrado, na maneira popular de dizer. E ele é muito vulnerável. Então, você instalar um chip ou alguma coisa que fique exposta é muito risco. Então, a forma que a gente encontrou de viabilizar essa leitura, esse monitoramento da caçamba, é com uma cápsula. É uma cápsula de rádio, né? É uma cápsula com uma etiqueta via rádio, que ela fica encapsulada na fita de identificação da caçamba, né? Na faixa refletiva da caçamba. Então podemos chamar de chip, vamos dizer, mas é uma cápsula de rádio, né? Você vai ter um leitor que ele faz a leitura via rádio daquela etiqueta. Não precisa de imagem, entende o que eu quero dizer? Quem que vai ver? Tem imagem, vai ter imagem, lógico, né? Evidente, né? Vai ter imagem. A pessoa que está lá vai ter uma central para a pessoa
conseguir ver onde que se encontram essas... Eu vou te contar como é que funciona o monitoramento dentro do sistema, tá? O sistema, basicamente, ele tem 4 agentes, tá? A prefeitura, que faz o papel de fiscalização e monitoramento. Ela tem o gerador, que é você que loca a caçamba na sua casa e você vai gerar um resíduo, né? Você quebrou sua parede, você vai gerar um certo entulho. Então, você é considerado um pequeno gerador. Você tem o transportador, que é a empresa que vai alugar a caçamba para você, no exemplo que eu estou te dando, né? E você tem o destino final. O que é o destino final? É o destino responsável por receber aquele entulho que o transportador coletou na sua casa. O que o sistema faz, na verdade, é integrar essas partes. Hoje, nos municípios que não têm esse sistema, o que acontece é uma dificuldade na fiscalização, porque você não consegue rastrear, né? Imagine um fiscal numa cidade onde não tem um sistema, para um caçambeiro e fala assim, olha, para onde você está levando essa caçamba? Ah, essa caçamba eu estou levando para o destino tal. E o cara não tem como comprovar e o fiscal não tem como cobrar ele. Então, o que o sistema faz é registrar cada etapa do resíduo. Cada etapa do resíduo, cada movimentação do resíduo. Começando pelo caçambeiro, pelo transportador. Quando o transportador loca uma caçamba para você, ele vai criar um documento dentro do sistema chamado CTR. Esse documento é como se fosse uma nota fiscal, para ficar mais claro. Ele registra que você, que é o gerador, teve uma intenção de geração de resíduo. Então, o transportador gerou esse CTR, e aí, a partir do momento que ele manda para sua casa a caçamba, dentro do sistema ele registra, olha, estou enviando uma caçamba para a casa do Edgar. Né? E aí, imagine que nesse momento que ele falou, estou enviando uma caçamba para a casa do Edgar, um fiscal vai e para ele na rua. Isso vai ter que ter uma interligação aí entre o poder público e Isso, tem uma interligação, eu vou chegar lá. E aí, quando é gerado esse CTR, a fiscalização fica muito mais simples. Porque o fiscal, quando parar o caçambeiro na rua, fala assim, olha, para onde você está indo? Ah, para a casa do Edgar. Tá bom, cadê o registro? Então, o transportador vai ter que mostrar o CTR, e esse CTR ele vai estar em nuvem. Ou seja, quem está lá dentro da prefeitura monitorando, consegue enxergar num mapa, né? Até depois pra gente, tem até alguns vídeos, que não sei se é possível deixar um link, é um vídeo mais explicativo para ilustrar para a população como funciona na prática, porque a gente conversando aqui realmente pode ficar algumas dúvidas no ar, mas fica num mapa em nuvem. Imagine um mapa do Google e ali no mapa fica cada CTR, cada intenção. Então o fiscal ele consegue fiscalizar e monitorar aquilo de forma mais efetiva. E aí esse CTR ele vai percorrendo todos os caminhos. Então deixei a caçamba vazia na sua casa, e aí eu, novamente, olha, acabei de deixar a caçamba na casa do Edgar. E aí a caçamba tá parada lá. Aí o Edgar foi lá e encheu com entulho aquela caçamba. Aí o transportador, o Edgar liga pro transportador e fala, olha, acabei de encher a caçamba, vem retirar. Aí o transportador de novo sinaliza no sistema, olha, vou lá retirar a caçamba do Edgar e vou levar para a usina X, para o destino final X. E aí ele vai registrando durante todo o período para rastrear. Até o destino final. Até o destino final. Aí, Edgar, o que eu queria ressaltar, que é muito importante... Deixa eu só voltar uma questão aqui. Numa cidade como Suzano, né, pelo tamanho de Suzano, é possível esse sistema cobrir toda a cidade? Toda a cidade. É possível cobrir toda a cidade. Porque o que acontece? Na implementação do sistema, a Secretaria do Meio Ambiente ela vai convocar todos os transportadores e todos os destinos finais para a regulamentação. Então vai existir um cadastramento desses transportadores e um cadastramento desses destinos finais. Então você vai ter cadastrado as principais empresas que atuam nesse processo dentro do sistema, que vai cobrir toda a cidade. E quem estiver de fora, na verdade, vai ser um infrator, né? Quem não cumprir com essa lei, a lei que a Secretaria desenvolveu, ela vai atuar as pessoas que estão fora dessa prática regular, vamos dizer assim. Esse sistema, para ele funcionar, tem que ter uma lei municipal. Isso, não existe hoje em Suzano uma lei municipal. Exatamente. Tem que ser criada uma lei. Não, já foi feita e adequada, né? Já foi feita uma lei adequada para receber Código esse ambiental? sistema. Eu não sei exatamente, isso é mais uma questão, seria interessante, mais uma questão burocrática, é mais uma questão de até entender com a Secretaria do Meio Ambiente, mas eu sei que houve uma adequação para receber o sistema, porque o sistema sem legislação realmente não funciona. Então houve um acompanhamento para harmonizar isso, caminhar e funcionar de forma efetiva a fiscalização, né? Qual que é a maior vantagem que você pode nos falar aqui sobre esse sistema que vai ser implantado em Suzano, né? Não vai existir, então, uma redução, né,
Da quantidade de gerido rezado. De produção, não, né? Isso, não. Qual que é a maior vantagem que você vê? A maior vantagem é que ela cura os problemas que eu te falei. São 3 problemas. Você tem um problema econômico, social e ambiental. O que é mais visto, que a população enxerga isso e fala assim, cara, isso é um problema ambiental absurdo, é o descarte regular, é os pontos viciados. O que acontece, só para te explicar um pouco... Até em área de manancial também. Isso, o descarte regular acontece onde não tem os olhos da prefeitura, né? E aí ali causa, primeiramente aos olhos, um problema ambiental, mas ele acaba gerando outros tipos de problemas que o sistema corrige, que eu quero contar com detalhes agora para você. Uhum. O que acontece? Na cidade que não tem uma fiscalização efetiva, um transportador irregular que começa a praticar esse crime ambiental, vamos dizer assim, ele desregula todo um mercado. Por que ele desregula o mercado? Imagina o seguinte, você é um transportador correto e eu sou um transportador irregular. O transportador correto, ele tem que levar o resíduo para um destino final e isso tem um custo, concorda? Sim. Você vai descartar como um transportador, você vai pagar para o destino final. Eu, como um transportador irregular, eu descarto em qualquer lugar, ou seja, eu não tenho esse custo. Logo, o meu preço de venda da minha caçamba, ele vai ser muito menor que o transportador correto. Ora, aí a gente tem um problema econômico, porque aí o mercado ele não se sustenta economicamente. Porque você que é um transportador e quer trabalhar de forma correta, não consegue praticar preços justos. E eu que sou um transportador irregular, eu ferro o mercado. Para falar o português claro, eu vou desregular o mercado economicamente. E é um problema ambiental, claramente, porque você vai prejudicar todas as áreas de preservação e uma série de outras coisas. Mas o principal problema que gera tudo isso, o start do negócio, é um problema econômico. Quando você regulamenta isso no mercado, o que vai acontecer? Os transportadores irregulares, eles vão saindo daquela área, eles vão indo para cidades vizinhas. E naquela cidade, que é o que a gente está implementando em Suzano, ficam os transportadores regulares. Como existe uma lei e existe uma fiscalização, a tendência é que o mercado economicamente se estabilize, porque você não vai ter o cara que faz a prática irregular atuando naquele nicho. Uhum. E outro detalhe econômico também, o destino final também se beneficia muito. Porque imagina o seguinte, antes o transportador irregular, ao invés de levar para o destino final e pagar o cara, ele descartava em lugar irregular. Deixava no meio do caminho, né? Então ele vai levar mais clientes para os destinos finais. Então são mais clientes para os destinos finais e mais economicamente viável para o transportador que quer trabalhar de forma correta. Então o mercado se equaliza. E evita a formação de aterros clandestinos também. Exatamente. Né? A construção civil em vários lugares, que é um problema sério. Você falou um ponto importante, cara, que inclusive é um dos grandes diferenciais do nosso sistema, né? Que é o sistema de RFID. É difícil a gente entrar nos detalhes aqui, porque a gente vai ficar a tarde inteira falando. Mas só para te contar o que o RFID significa e por que Suzano está sendo pioneiro, não só aqui na região, mas mundialmente, porque os sistemas que existiam, eles não faziam a amarração completa. Uhum. Imagina o seguinte, a gente fez todo o mapeamento desse CTR, o transportador avisou que ia levar para a casa do Edgar, no exemplo que a gente deu antes, o transportador avisou que ia tirar da casa do Edgar, e aí o transportador, na hora de ligar para o destino final, o que acontece? Ele não precisa estar presencialmente no destino final, hoje, em outros, estou falando outros casos. Certo. Ele não precisa ter o destino final. Então o que aconteceu? Começou a existir muitas fraudes. Mesmo com o sistema e mesmo com a fiscalização, o que existia? Você como transportador falava assim, eu virei amigo do cara do destino final, que é o fulano de tal, então eu vou ligar para ele, ao invés de eu ir lá descartar, eu ligo pro cara, combino com ele um valor muito menor e falo, você não consegue dar baixa no CTR e falar que chegou o produto? Uhum. E na verdade nem chegou o resíduo lá, né, no caso. Então ele continua descartando irregular e faz um acordo por fora com o destino final para fazer o descarte regular. Ou seja, mesmo com o sistema falha. O RFID, ele mata esse problema. Por quê? Porque o transportador ele vai ter que estar fisicamente no destino final. Porque se ele não estiver fisicamente no destino final, o destino final não vai conseguir ler a caçamba dele que está chipada. Então essa é a sacada. E há muitos anos que vem falando em caçamba chipada. Isso é uma discussão no mercado muito antiga. E sempre foi muito inviável. Por quê? Porque antigamente eles estavam tentando instalar chip. Teve até algumas empresas que fizeram chip. Só que é um chip M2M, que é um chip que precisa de internet e vai uma bateria. E não é viável, porque você tem um custo muito alto para o caçamba para colocar esse chip com bateria. E os transportadores, os caçambeiros, eles não têm, vamos dizer assim,
recursos financeiros para instalar em todas as caçambas. Imagine que um sistema como esse do chip custava, sei lá, R$100 por caçamba para colocar. Um cara que tem 1.000 caçambas iria ter que investir R$100 mil para poder adequar a caçamba. Enquanto o RFID, a etiqueta custa no máximo R$5 por caçamba. Gustavo, quanto tempo demora para implementar, deixar o sistema funcionando, né? A partir de quanto tempo, por exemplo, se começar esse mês, em quanto tempo que você vai conseguir ver os resultados aí do funcionamento? Depois da adequação da legislação, vamos dizer assim, a prefeitura, o primeiro passo que ela vai ter que fazer é analisar a legislação dela, se ela está adequada para receber o sistema. Como você mesmo identificou, sem legislação o sistema não funciona. Depois que a prefeitura está adequada com a legislação, o que acontece são etapas de validação e implementação do sistema. Como eu te falei anteriormente, ele vai precisar convocar os transportadores, fazer a homologação deles, cadastrar os caminhões, cadastrar os motoristas. Depois, numa segunda etapa, ele vai fazer a mesma coisa com os destinos. Então, normalmente, nos destinos, não basta você só convidar eles para vir até a prefeitura. Existe uma visitação técnica para você ver se o destino ele está adequado. Então, respondendo a sua pergunta de forma mais clara, é em torno de uns 4 meses a implementação, tá? Isso por conta da demanda de cadastramento. Mas se tiver o banco de dados pronto, com o transportador e com o destino final todo cadastrado no sistema, a implementação é muito rápido. Em um mês você coloca o sistema no ar. E o custo desse sistema? É muito caro isso para fazer? Como que você tem algum valor estimado disso? Sim, a gente tem. Eu vou te passar alguns valores estimados. Se você analisar do ponto de vista econômico, o sistema ele é de graça. Vou te explicar por quê. A prefeitura ela tem muitos custos com a regularização do descarte irregular. A gente fez algumas estimativas e você corrigir um descarte irregular custa em torno de R$220 por tonelada. Ou seja, o cara foi lá, descartou uma caçamba que possui 4 toneladas, a prefeitura vai gastar R$220 por tonelada para limpar aquele entulho. Então, 220 vezes 4, nós estamos falando de R$880 por caçamba. Você pegar 1.000 caçambas, vai ser um prejuízo multimilionário. Então, se você pegar a situação do descarte regular e comparar com o sistema, o preço é irrisório. A gente está falando do investimento de setup de R$70 mil, em torno de R$70 mil mais ou menos, e uma mensalidade que varia de 10 até R$50 mil, dependendo do tamanho do município e da quantidade de pessoas que tem ali, a gente consegue fazer uma estimativa para dimensionar o tamanho do sistema. Mas só reforçando, Edgar, o sistema se paga. O sistema se paga. Por quê? Existem prefeituras com custos de mais de R$5 milhões mês para fazer a limpeza daquele descarte regular. E aí, olha, você coloca um sistema que resolve aquele problema e custa R$15 mil, você pega milhões e vai ter um custo de R$15 mil. Então, na verdade, você está trazendo uma economia muito grande para a prefeitura. O aterro o descarte de construção civil foi um assunto que já vem sendo discutido, inclusive, no Condemate, né, que é o consórcio dos municípios do Alto Tietê, né? E, assim, não teve ainda uma solução concreta, né? Você acha que esse sistema, então, praticamente resolve, então, Exatamente. Um problema sério que... Exatamente. É muito... De formação de aterros aí que a gente vê por... Sim. Na verdade, é um conjunto de coisas, né? Vamos dizer que o sistema é uma ferramenta. A população participa também? De que forma, assim? Pode fazer denúncia também? Pode fazer denúncia. Existe um aplicativo, né? Que é um combo que vem junto com o sistema, onde existe uma fiscalização colaborativa. O que é essa fiscalização colaborativa? Existem vários pontos viciados dentro da cidade e como a gente vai ter todos os dados no mapa aonde está cada resíduo, você como munícipe vai poder chegar num ponto viciado ou numa caçamba que você acha que está irregular e vai poder fotografar ela e gerar uma denúncia. Então você gera uma denúncia e isso vai para o mapa em nuvem da fiscalização. Então é muito rápido a conexão. Você tirou a foto, os fiscais internos da prefeitura já recebem um alerta para poder ir lá apurar e registrar aquele crime, né? Tá certo. Bom, Gustavo, estamos caminhando para o final da entrevista aqui. Eu queria que você deixasse os contatos, né? Como que se alguém tiver alguma dúvida, como que ela pode sanar aqui as dúvidas que ela tiver do sistema, né? Se você puder, pode deixar os seus contatos. Tá. E você acredita que também, uma última pergunta,
saindo aqui de Suzano, você falou que leva em torno de 4 meses, né? Uhum. Pode ser implantado isso para a região. Até. Exatamente. A gente está até estudando uma integração com outros... Porque seria interessante uma integração, né? Porque é um problema comum das cidades da região, não é só de Suzano. Exatamente. Quanto mais integração e mais municípios, como eu te falei inicialmente, o caçambeiro que está irregular, ele vai migrando para os municípios vizinhos. Sim. Então, quanto mais você conseguir cercar isso, muito melhor. Né? Muito melhor, você vai ter mais dados para trabalhar, mais assertividade de fiscalização. Edgar, só queria fazer um complemento. Você perguntou anteriormente se o sistema resolve o problema da cidade. O que acontece, cara? É um trabalho em conjunto com várias pontas. Eu queria, inclusive, deixar meus parabéns aqui para a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Obras do município de Suzano, que teve essa iniciativa. Então, o trabalho ele não funciona só com o sistema ele é uma ferramenta. Se você não tiver um operador por trás, alguém trabalhando forte ali para monitorar, para adequar as leis, o sistema de nada adianta. Então, graças à Secretaria do Meio Ambiente e uma iniciativa também da Secretaria de Obras, a gente conseguiu implementar uma coisa que era uma ideia e que virou realidade. E não está acontecendo em nenhum lugar do mundo, está acontecendo aqui em Suzano. Então é muito gratificante isso e gostaria de também deixar meus parabéns aí para a cidade. Você quer deixar os seus contatos? Isso, para quem quiser entrar em contato, saber um pouco mais... Quer conhecer mais o sistema, né? Isso, quiser conhecer o sistema ou mesmo uma apresentação técnica do sistema, que agora a gente está em período de visitações, né? Como a gente lançou em Suzano, está visitando outras cidades também, pode acessar o grx360.com.br. Lá a gente tem os contatos da empresa, você pode também, se você quiser, mandar um e-mail direto para mim, que é o gustavo@grx360.com.br. Tem uma última pergunta que o Gil Fuentes está fazendo aqui. Quem quer utilizar essas caçambas, ela deve ligar para onde? Para a prefeitura ou para a empresa GRX? Na verdade, as caçambas, aí você tem os transportadores da cidade, né? Tem os autônomos também, né? Isso, você tem vários transportadores que todos eles vão ser regulamentados. A Secretaria do Meio Ambiente provavelmente vai soltar uma nota com vocês divulgando como será feito isso, né? Mas você tem os transportadores autônomos e outros transportadores de empresas maiores que fazem de cooperativas, né? Também. Isso, tem vários caminhos, mas o processo continua o mesmo. Você vai na internet, busca o seu transportador e aí o importante para o munícipe é verificar se aquele transportador emite o CTR eletrônico, se ele está de acordo com a lei. Entendi. Porque o último detalhe, só para encerrar, não vou ficar falando aqui o dia inteiro. O gerador, ele é corresponsável pelo resíduo gerado. Então, a responsabilidade não é só do transportador. A pessoa que está gerando aquele resíduo, ela tem que ter ciência para onde está sendo destinado aquele resíduo. Ela é corresponsável. Inclusive, a lei ela atua sobre o gerador também. Não só sobre o transportador, só sobre o destino final. Tá certo. Gustavo, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos que você deu aqui. E quem sabe a gente conversa depois aí, a partir do momento que for implantando, a gente vai tirando as dúvidas aí. Muito obrigado pela sua presença. Estamos à disposição aí, Edgar. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado aí pela rádio também por ter recebido a gente. Tá certo. Queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até esse momento. E até o próximo programa.